Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias. Olá, eu sou o Fábio Aniende. Olá, eu sou o Felipe Fares. Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Avante, HQueiros, eu sou Diego Lima e tudo que temos são nossas memórias, hein? Olha, hein? E aqui no meu lado tá ele, Felipe Fares. Olá, pessoal, e seria o cubo cósmico uma pedra filosofal da Marvel, hein? Quem copia quem, né? Pois é, meu. Bom, e aqui no meu outro lado tá ele, Fábio Aniende. E aí, pessoal? Não tem nenhum problema que não se resolva com o cubinho cósmico, cara. Não, né? E não tem nenhum problema também que não se crie, né, com o cubinho. Com o cubinho, sim. Bom, e hoje, até que enfim, vamos dedicar um programa aqui ao nosso Sentinela da Liberdade. Merecido, né? Tarda, mas não falha, né? É verdade, já separamos uma história aqui que já foi até adaptada pro cinema, né? Que virou um filmaço lá do universo da Marvel. Estamos falando de Capitão América Soldado Invernal. E aí, vocês curtiram a adaptação? Cara, curti bastante, viu? Bom, eu vi 2 vezes no cinema e até o Guerra Infinita era meu filme favorito da Marvel. Porque depois do Guerra Infinita aí não tem como, né? Depois do Guerra Infinita Ultimato não tinha como, Sim, mas sim. De herói solo, assim, ainda considero o meu filme de herói solo favorito. A trilogia Capitão América é muito boa, né, cara? Sim, é verdade. Acho se for comparar trilogias assim da Marvel, eu acho que é a melhor. Então, meu, não tem muito como comparar não, meu. Não tem um filme ruim. E assim, o Soldado Invernal é bacana porque mostra o Capitão América sendo Capitão América mesmo, não sendo aquele cara que baixa a cabeça pra Tony Stark, que a gente viu nos Vingadores, nem nada disso, né? Um cara que se impõe, que impõe respeito, que tem uma liderança, né? Além de ser um herói. Isso é verdade, faz jus ao capitão, né? A patente que ele carrega. Faz jus à patente, é isso aí. E hoje a gente vai com uma história aí que podemos falar que ela é recente, ela é de 2011. É bem recente, né? 2011 tá logo aí, 10 aninhos. Considerando os clássicos, né? Sim, mas essa história já, assim, na verdade, todo esse run desse escritor, né, que é o Ed Brubaker, ou Brubaker, não sei como que não tenho certeza como se pronuncia o nome dele, mas todo esse arco desse cara no Capitão América já é considerado um clássico. E ele ficou bastante tempo no Capitão. É sempre bom pegar um trecho de um escritor que entende o personagem e realmente faz diferença, né? Em toda a história de vida dele. Eu acho que é bem legal. Como a gente vê com o Jeff Jones, né? Na DC. É legal ver isso acontecer também na Marvel. E é curioso você falar isso, porque durante o run dele, a gente vê bastante coisa disso nesse arco também. Durante o run do Ed Brubaker, ele pegou muita coisa de histórias clássicas do Capitão América, de anos 70, anos 60, e misturou e trouxe de volta e assim, revigorou, fez um novo clássico. Cara, isso é muito legal, né, meu? Acho que é muito legal quando você vê, tipo, que acho que começa, não começar, né, mas você vê aquele negócio que é o autor que realmente ama a obra, né, e ele traz aquele revival não safado só pra ganhar dinheiro, mas ele traz aquele revival saboroso, né? É isso aí. Exato. É aquele fanservice que respeita, né, a memória Totalmente. do personagem. Bom, mas e aí? Antes da gente partir para nossa história aqui do Soldado Invernal, vamos lá passar pro nosso recadinho do nosso padrinho? Bora lá, a gente nem precisa dizer o nome dele. E aí, galera do HQueiros, beleza? Aqui é o Gênero Falar Bebe. Galera, que episódio do Chaves bem embasado. Vocês foram demais nesse, hein? Eu sempre fui fã pra caralho do Chaves, do Chapolin. Não tem como não ser fã, né, cara? Pessoal que fala que não é fã de Chaves nem Chapolin deve ser contra a vacina, terraplanista, esses conspiracionistas aí, loucão. Só pode ser Dodói, não pode? E porra, vocês trouxeram um cara que era um monstro, né? É um monstro, né?
parabéns, galera. Eu fiquei ali ouvindo emocionado com tanta base, especialidade, eficaz. Caraca, cara. Olha, aquele episódio me arrepiou. Parabéns aí. É nessa aí, galera. Parabéns mesmo. Parabéns. Essa merece um monte de parabéns. Falou aí. Abraço, até a próxima. Brigadão aí, Jean. Realmente, cara, a gente gostou muito de fazer esse episódio, viu? Foi incrível aí a participação especial. E, cara, é muito bom a gente relembrar nossa infância, adolescência, vida adulta, porque, como você comentou, tem Chaves a vida inteira, né? Não, e eu também concordo com o Jean de falar que só terraplanista mesmo pra não acreditar, pra não gostar do Chaves, né? Porque tem que ter alguma coisa errada com a cabeça aí. Mas, bom, Jean, receber um feedback desses, né, de você ficar emocionado e tal, eu também confesso que é um assunto que eu queria trazer muito aqui pro nosso podcast e rolou. Assim, sinto uma pena, né, de não ter toda a bancada aqui. O Fábio, infelizmente, não pôde participar com a gente desse episódio, mas são de feedbacks assim que mostram que a gente está indo no caminho certo, né, que os programas estão realmente atingindo as pessoas de um jeito diferente. Então, muito obrigado. Com certeza, meu. Pô, isso aí, só pontuando, eu não participei por motivos de força maior, não é porque eu não gosto de Chaves, não. Adoro Chaves também, tá? Então... Mas é terraplanista, né, Fábio? Não, ainda não cheguei lá, não. Bom, mas é isso aí, cara. Se você quiser fazer como o Jean, participar aqui dos nossos programas, mandar um recado, ouvir um programa legal e quer acrescentar, é muito simples. É só mandar um e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou envia um áudio de até 1 minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417. Bom, já que estamos aqui falando de padrinhos, vamos lá falar, né? Vamos agradecer nominalmente aqui todos eles que fazem esse programa acontecer. Muito obrigado ao Jean Correia, ao Fernando Costa, ao Felipe Mota, ao Diego Souza, ao Renato Seiji, ao Fernando Petrucci, ao Lucas Apolinário e ao Igor Gomes. Pessoal, muito obrigado. Sem vocês o HQueiros não estaria onde está. Se bem que a gente não sabe onde a gente está, né, gente? A gente está tentando se localizar ainda, né? O importante é que estamos. Não sabemos onde, mas estamos. É isso aí. Boa! É isso aí. Bom, então chega de papo e vamos lá, né? Vamos acompanhar o nosso capitão aqui nessa investigação de mais um inimigo implacável. Bora, né? É isso aí. E um velho conhecido dele. Contextualizando rapidinho, Capitão América é um dos primeiros personagens da Marvel Comics, de quando ainda nem se chamava Marvel Comics. Ele foi criado em 1941 por Jack Kirby e Joe Simon. E, na época, a editora ainda se chamava Timely Comics. Da época, o Capitão América ele foi criado como um herói da Segunda Guerra. E nos quadrinhos originais dele, ele, inclusive na primeira capa, ele aparecia esmurrando a cara do Hitler. Então, assim, era um herói para a guerra. E, sim, foi um tremendo sucesso desde o lançamento, um estouro. Só que terminou a guerra, a popularidade dos super-heróis no geral decaiu muito, e o Capitão América não foi diferente. Então ele teve a revista dele cancelada em 1950. Em meados da década de 50 até tentaram revitalizar ele, relançar ele enfrentando comunistas, mas não deu muito certo e ele acabou sendo cancelado novamente. E aí ele só foi voltar de vez em 1964, que aí já a fase de ouro da Marvel, né? Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, Thor, Homem de Ferro, todo mundo lá, Stan Lee e Jack Kirby resolveram trazer o personagem de volta para fazer parte dos Vingadores. E aí, rapidamente ele conquistou uma revista própria e tá aí entre nós até hoje. A origem do Capitão América, acho que a maioria deve ter assistido o filme, né? O filme foi bem fiel. Ele fez parte de um experimento do governo dos Estados Unidos para conseguir superpoderes e poder enfrentar os inimigos. O aliado dele na Segunda Guerra Mundial era um adolescente, era o Bucky. Um detalhe aí
meio cômico das histórias é que o Capitão América usava um escudo, simbolizava a defesa, a paz. Só que o Bucky, que era uma criança, metia a mão na metralhadora e metralhava todo mundo, né? Então... Pois é, né? Então assim, beleza, né? Eu não mato, né? Mas aí meu escudeiro aqui, se ele mata, opa, o problema dele. Não posso segurar esses jovens, né? Pois é, meu. Mas aí, né, Fábio, quem que você acha que aí tá mais correto, né? O Capitão América, que tava uma arma na mão do seu escudeiro, pelo menos pra se proteger, ou o Batman, que ele se vestia de preto pra ninguém encontrar ele, mas beleza, meu escudeiro pode ficar aqui colorido, aí tudo bem. Aí mira nele, não mira em mim. É duro, né? Pois é, né? Acho que o Capitão América parece mais bondoso, né? Pois é, né? O que a gente pode tirar disso aí é a lição de que ser um escudeiro aí de super-herói não é vida fácil, né? Não mesmo. Não é vida fácil. Mas eu preferiria ser escudeiro do Capitão do que do Batman. Pois é. Sai fora usar aquela sunguinha lá. Exatamente. Sai fora. Né? Bom, mas isso aí, cara. E aqui no Soldado Invernal a gente vê muito dessa origem, né? Desse mundo da onde o Capitão América nasceu, que foi na Segunda Guerra. A gente vê muito do reflexo, né, das ações dessa origem do personagem. Sim, e acho que a gente vai pegando aí no decorrer da história, mas conforme eu falei, o Ed Brubaker, em todo o run dele, ele trouxe de volta elementos das melhores fases do Capitão América. Aventuras dele com a SHIELD, muita espionagem, o próprio cubo cósmico, Caveira Vermelha, relações com o Bucky. Tudo isso foi em fases dos anos 70 e 80 que ficaram marcadas aí na maioria dos fãs. E provavelmente na do Ed Brubaker também, que trouxe tudo isso de volta. Com certeza, né? Com certeza. Bom, mas vamos lá, cara. Antes da nossa história começar, para contextualizar, o Caveira Vermelha tá morto, né? O Caveira Vermelha tá morto por um misterioso assassino cibernético, que é a mando do general Alexander Lukin. Isso aí. Que parece ser o principal vilão, né? Ao lado do Soldado Invernal nessa aventura aqui. E o curioso é que assim, esse é um arco que ele é uma continuação direta do arco anterior, que é onde ocorre esse fato aí. O Caveira Vermelha, ele estava em posse de um cubo cósmico, porém ele é assassinado. E ele é assassinado pelo Soldado Invernal. E o engraçado é que assim, meio que esse arco já começa. Essas histórias que a gente vai abordar aqui já começam meio na correria, né? Assim, isso eu achei bem legal, né, Fábio? Porque assim, já te dá um sentimento de imediatismo, né? Tipo, vamos, tipo, exato. Bucky, capitão, o Bucky tá vivo, não tem tempo pra perder, vamos aí, tipo, e o capitão, não, como assim, peraí. Não, e assim, né, fazendo até um paralelo com o filme, né, eu acho que ele foi assim, entre aspas, fácil adaptar pra filme, porque exatamente o que você falou, né, Fábio, ele traz aquele sentimento de urgência que o filme tem, né? E acho que vale a pena a gente já... Tá bom, todo mundo já viu o filme também, né, a gente já falou, o Bucky tá de volta, e isso, assim, na época que essas histórias saíram, isso era meio que um vespeiro, né? Tipo, todo mundo pensando, cara, como assim vão trazer o Bucky de volta aqui? Que porcaria é essa, né? Por quê? A morte do Bucky meio que faz parte digamos, da segunda origem do Capitão América, porque o Capitão América era um herói da guerra, ele e o Bucky eram heróis da guerra. No final da guerra, eles estavam em cima de um avião que explodiu uma bomba, um avião comandado pelo Barão Zemo, e o Capitão América acabou caindo do avião e o Bucky ficou. Então o avião explodiu, o Bucky morreu, o Capitão América caiu no Oceano Ártico, Antártico, alguma coisa assim, ficou congelado até os, digamos, dias atuais, quando os Vingadores o encontram. Então, meio assim, o fato do Bucky ter morrido sempre foi um trauma para o Steve Rogers, sempre foi um peso na consciência dele, e além do fato dele ser um homem fora do seu tempo. Então, assim, aí de repente vem um cara e fala assim, não, vou trazer o Bucky de volta. Tipo, 40 anos depois, o cara resolveu trazer o Bucky de volta. Então, assim, tipo, até então, tinha 3 personagens da Marvel que eram os irressuscitáveis, né?
que seriam o tio Ben, do Homem-Aranha, a Gwen Stacy, namorada do Homem-Aranha, e o Bucky. Aí resolveram ressuscitar um dos três e pra ver o que dá. Então, assim, o pessoal já tava xingando antes da história sair. Mas, porra, a hora que a história saiu era tão boa que todo mundo adorou, todo mundo aplaudiu. Meu Deus, isso é muito Até bom, né? Até porque você pega aí 40 anos de trauma do personagem e joga no lixo, né? Você fala assim, agora não justifica nada, tudo que ele passou, toda aquela construção psicológica do personagem, né? E já pensou? A chance de dar ruim é muito grande. Meio que seria isso, se a história não fosse menos do que excelente, cara, todo mundo ia xingar. Fato. E assim, eu não sei se foi coincidência ou não, mas mais ou menos na mesma época, eles lá na DC resolveram ressuscitar o segundo parceiro do Batman, o Robin, que era o Jason Todd, que foi assassinado pelo Coringa. Trouxeram ele de volta também. Só que a história era um lixo, cara. E aí todo mundo achou ruim, né? E aí não sabem o que fazer com o personagem até hoje. Pois é, né, Fábio? Pois Bom, mas diferente desse exemplo ruim aí, estamos aqui de frente para uma grande história que ela já começa, ela tem esse senso aí de começar, a gente pega a história já no meio dos acontecimentos. E aí, como o Fábio falou, já existe a suspeita de que o Bucky foi visto e o Capitão América, ele, como assim, cara? Faz tanto tempo, como assim? Ele morreu, vocês estão malucos e tal. Só que o próprio Capitão, ele também acha que pode ter visto o Bucky, só que ele não acredita, ele acha que pode ser alguma artimanha, né? Cara, isso é muito da hora. Sem contar que também o Nick Fury, ele traz uma história que pelo menos eu lendo não conhecia, que existia a lenda do tal Soldado Invernal, que era um cara que era uma arma secreta da KGB, que ele poderia, né, transitar entre os americanos sem suspeita, e que ele era um cara que era mantido congelado. Então tiravam ele para fazer uma ação, superação, e aí ele depois voltava, né, a ser congelado para daqui 5 anos ser usado de novo. E assim, ele era meio que um fantasma, né, um mito no mundo da espionagem. Mas assim, cara, que ideia genial, né, que tiveram. Demais. E sem contar que botaram um braço biônico nele, né? Quem não gosta de um braço biônico? Então, junta tudo do melhor da nerdice, né, Fábio? Mas olha, você falou sobre a ideia aí do Soldado Invernal. Eu sei que pode ser coisa besta minha, mas me lembrou uma referência, assim, lógico que é de outro universo, mas um pouco do Forrest Gump, que ele tá em todos os momentos da história e tal. E quando o Soldado Invernal é apresentado pra gente, leitor, ele aparece em fotos de momentos muito, muito chaves, assim, da Guerra Fria. Com certeza, né? Não, tipo assim, não quem só é esse cara que não envelhece, né? Sim. Ele joga ele num contexto histórico fenomenal, né? Sim. Não, isso é legal também. Aí tem esse ponto, né? E isso nas mãos do escritor bom é muito da hora. Nossa, totalmente. Só que aí quando foge das mãos desse escritor, porque aí vamos falar, beleza, então a gente botou um contexto no Bucky que ele tem um puta de um passado que ninguém viu, né? Sim. Então assim, beleza, o que nós vamos fazer? Vamos fazer retcon disso. Vamos fazer aventuras. Vamos fazer retcon. E aí, lançaram história dizendo que a Viúva Negra já tinha encontrado com ele antes, o Nick Fury já tinha encontrado com ele antes, o Wolverine já tinha encontrado com ele antes. De repente, todo mundo tinha cruzado com o Bucky, menos a porra do Capitão América. Não, e aí simplesmente, né, Fábio, todo mundo teve amnésia, né? E de repente todo mundo teve amnésia quando ele apareceu. Pois é. É igual aquele monte de história também do Wolverine, né? Você falou aí, matou o Wolverine, tipo, cara, ok, o cara, ele pode ter vivido N anos, mas, cara, não precisa também ficar falando que ele viveu em todos os marcos da história, se não fosse ele, não existiria mundo, né, cara? Vamos com calma, vamos com calma. É meio que assim, cara, é legal, mas, cara, se não for bem trabalhado, o negócio se perde de um jeito, totalmente, cara. Totalmente, Fábio. É aquele, exatamente o que o Diego comentou sobre, assim, tanta pressão de você mexer em algo clássico, quanto, né, tipo, ao mesmo tempo que você quer dar um destino bacana pro herói, só que também não adianta você fazer qualquer lixo, né, cara? Não, com certeza. E aquilo, trouxeram o Bucky Barnes de volta e foi
Cara, foi animal, cara. Usar o personagem bem durante muito tempo. Pra falar a verdade, eu nem sei hoje em dia se tá vivo ou se tá morto. Já faz um tempo que eu não acompanho. E aí a gente também entra naquele contexto dos reboots, né, cara? Também tem isso. Mas, sei lá. Mas a Marvel isso não acontece com tanta frequência, não. Pelo menos eles não... Os reboots da Marvel são mais soft, digamos assim. Eles não costumam chegar e falar, tá vendo? Eles não costumam chegar na cara dele e falar, tá vendo tudo isso aqui? Não vale mais, tá bom? Já era. igual a DC faz. Mas tem, né? Bom, mas e aí? A nossa história aqui, ela ganha uma guinada a hora que o Steve, né? Ele recebe na casa dele um dossiê que eu acho que até foi uma coisa do roteirista para proteger o que o Fábio acabou de falar, né? Esse dossiê, ele conta meio que passo a passo quais foram as missões que o Soldado Invernal executou, demais. desde da descoberta do corpo dele até transformarem, né, ele numa máquina e tal. Cara, e tudo, né? Tudo. Então, isso evita esses retcon, né? Mais ou menos. Qualquer carinha ir lá escrever, não. Pelo menos segue uma linha, obedece, né? Aqui, pelo menos. Não vem falar que o cara viajou no tempo, nem nada disso, né? Cara... eu acho que o escritor foi inteligente. Falou, deixa eu garantir alguma coisinha aqui, é um fato, meu. Ele dedica um volume inteiro pra falar sobre esse dossiê que eu achei demais. Não, mas e essa transformação aí do Book no Soldado Invernal? No fim das contas foi bem parecido com o que fizeram no filme, né? Cara, demais. Assim, basicamente, o Buck... Realmente ele estava lá no avião que explodiu, só que ele não morreu, ele caiu nas águas gélidas, no mesmo mar lá que o capitão tinha caído, porém ele foi encontrado por um submarino russo que estava ali perto, e os russos resgataram ele, viram que ele tinha perdido um braço na explosão, né? E aí resolveram usar ele pro projeto de espionagem deles. Deram um braço biônico, fizeram uma lavagem cerebral nele, não lembrava de nada, e usaram ele da forma que o Diego comentou. De tempos em tempos descongelavam ele para fazer um servicinho sujo. É mais ou menos o que os russos faziam, né, Fábio? Assim, no imaginário. Tipo isso. Encontramos um ser humano aqui, ele não morreu. Vamos usar ele? Vocês estavam conversando aí e eu lembrei de uma coisa que pra mim foi muito legal nessa HQ, que é aquele momento que o Capitão América ele começa a refletir sobre os momentos que ele tinha com o Bucky. Então ele lembra de coisas que eles passavam na guerra. Acho que ele começa a lembrar do quão era legal o amigo dele, né? Isso é incrível, meu. E isso já é uma referência, já é uma coisa que, tipo, tem nas histórias do Capitão América desde sempre. E é legal que, né, nessa lembrança, pra pontuar, a gente já tem aí mais um soft reboot, digamos assim, porque lá na década de 40, quando tinha as histórias do Capitão e do Bucky, o Bucky era uma criança, o Bucky era tipo parceirinho mirim mesmo, teria 10 anos no máximo. E aqui já quando mostra as lembranças, ele já fala, tipo, o Capitão teria lá seus 20 anos e o Bucky tinha 16, então, tipo, não tava tão longe assim, apesar de nessa fase ser uma diferença brutal. Mas o Bucky já não era, assim, criança e em breve já não seria mais um adolescente também. E aí no meio dessas lembranças, eu acho que é um momento mais de revolta do Capitão, né? Que ele já não quer mais falar com ninguém, porque agora que ele sabe que o Bucky tá vivo e o que fizeram com o amigo dele, ele meio que começa a se culpar por isso, né? Sim, com certeza. E aí o Nick Fury manda o Falcão conversar com ele, porque ele fala assim que o Nick falou que ele precisava de um amigo, né? Puta, cara, eu já comecei a me emocionar já. Essa história, ela tem uma relação de amizade, de memórias, de tipo de companheirismo, de fidelidade, né? Que é um peso que o Capitão carrega agora de saber que o Bucky tá vivo e virou toda essa droga toda. Cara, e assim, isso é uma coisa que a gente não vê, lendo somente esse arco, a gente não vê porque é uma coisa que aconteceu no arco anterior. Mas lendo os recordatórios, eu lembrei. O Bucky assassinou um cara chamado Jack Monroe. E ele assassinou esse cara para poder culpar ele de ser o criminoso, no fim das contas. Ele assassinou ele para poder culpar ele de ser ele. E por que ele fez isso? Quem é esse tal de Jack Monroe? Eu falei que na década de 50
a revista do Capitão foi relançada enfrentando comunistas e não deu certo, né? Depois, posteriormente, lá já nos anos 70, foi feito um retcon, né? É cheio de retcon essas porcarias, mas beleza, os quadrinhos são assim. Foi feito um retcon dizendo que esse capitão da década de 50 não era o Steve Rogers. Era um fã que era um cara que admirava o Steve Rogers e descobriu a fórmula do soro e tomou o soro para virar o Steve Rogers. E ele também tinha um Bucky. E o Bucky dele era esse Jack Monroe, que era um sósia do Bucky. Na década de 70 teve todo um arco de histórias bem legal também, que o capitão original enfrentava esse segundo capitão que tinha enlouquecido, e enfrentava o Jack Monroe, e o Jack Monroe meio que se arrependia e se tornava um parceiro do capitão, se tornava um outro personagem. Teve várias histórias, E eu lendo essas histórias no original, vendo o Bucky matar o Jack Monroe, eu pensei, caraca, mano, tipo, meio que bateu aquele negócio, tipo, pô, mataram um personagem que eu acompanhei por anos. Claro, né? Mas assim, lógico, se o original tava voltando, não fazia sentido ter a cópia, né? Então já aproveitaram pra limpar a casa também. Às vezes retcons vêm pra isso mesmo, né? Sim, pois é. Mas beleza, continuei. Desculpa interromper, cara. Não, cara, é isso aí. Se eu não me engano, acho que eles comentam sobre o Jack Monroe em algum diálogo. Provavelmente do Nick Fury falando com alguém, né? Uhum. Bom, e aí agora que ele encontrou o Capitão, né, que tem aquele momento de amizade e tal, que é uma coisa que a gente viu replicada no cinema, que é muito legal, né? O Capitão e o Falcão e tal. Agora a gente tem o Homem de Ferro, cara. O Homem de Ferro, o Falcão e o Capitão, eles trabalham juntos. E eu vou te falar que agora a arte... Meu Deus, cara, esse cara desenha muito bem cenas de luta. Nossa, demais, cara, demais. Nossa, cara, nossa, é incrível, é incrível. Se naquele Marvels, aquele programa que a gente falou sobre as artes do Alex Ross e tal, que parece pôster, cara, eu não sei, cara, eu também colocaria... Eu não falo que a arte é parecida, não tem nada a ver, mas são posters daquela arte mais padrão de quadrinhos, sabe? Uhum. Não, mas olha, é um baita de um expoente, assim. Eu acho que, tipo, cara, ele se sobressai, cara. Uhum. Steve Epting é o nome do desenhista, né? Exato. Vamos dar o crédito. Com certeza, Steve Epting. Porque, assim, se o plot é bom, a gente tem que... Claro que o argumento vale de muito, mas, cara, se o desenho também traz muito da vibe, né? O desenho traz muito da história também, né? Se o desenho não emocionar, a história também não conta. E esse cara acompanhou o Ed Brubaker por boa parte do run dele, do Capitão. Que legal. Um baita desenhista mesmo. E assim, já que a gente tá falando de Alex Ross, realmente eu acho que as artes não se comparam, mas assim, uma arte mais, digamos, padrão, é mais fluida, né? É mais, assim, cansa menos pra acompanhar, né? Eu já sou suspeito, eu já falei que eu gosto mais dessa arte mais padrão, mais quadrinho, eu acho que me agrada mais. Mas acho o Alex Ross foda também. No fundo eu também prefiro, né? Eu comentei, o Alex Ross é aquele cara que é tipo, vamos fazer um mega especial, beleza, chama Alex Ross, véio, mas não é pro mês a mês, não. Como tá no Alex Ross de hoje em dia, né? Ou seja, você aprecia a capa dele, aí quando você chega no interior já tá relaxado, aí você acompanha a história, né? Bom, então já que a gente tá falando aqui dessa cena, né? Cara, é ação frenética, né? Se era uma coisa que tava faltando nesse quadrinho, a gente tem aqui vários momentos de ação, porque o Falcão, o Homem de Ferro e o Capitão invadem lá uma unidade da Hydra, né? Eu esqueci qual é o significado. Hydra, eu sei o que é, cara. Quer dizer, ideias de destruição avançadas. Eu lembro que era alguma coisa boba, assim, sabe? Que assim, a organização meio que... Existe a IMA, que acho que é a mais antiga, que é Ideias Mecânicas Avançadas. Que seria um conjunto de cientistas malignos que fazem tudo por volta da ciência. E aí uma vertente da IMA é a IDA, que é Ideias de Destruição Avançadas. Mas é uma ideia boba, mas porém legal, né? Não, sim. Sempre. É legal que eles chegam metendo a porrada em todo mundo atrás da informação e conseguem, né, uma localização de
de onde está o cubo cósmico. Só que eu achei interessante que, nesse momento, o lado empresário do Tony Stark fala mais alto, e ele fala que não pode ir nessa missão. Nossa, porque cara, a empresa dele está envolvida com a empresa, com a Crona, né, que se eu não me engano acho que é a grande empresa dessa história, que é a empresa que tá comprando todo mundo e tal, e o Tony Stark tem dinheiro investido lá. Se o Homem de Ferro aparecesse, podia significar que o Stark estaria aprontando alguma coisa com outra empresa, né? Exato, tá mexendo os pauzinhos ali, né? E aí a gente tem aquele problema do super-herói rico, né? Porque assim, a criptonita do super-herói rico é a falência, né? É os contratos, né? E aí? E o Iron Man sem dinheiro? Ele conseguiria fazer de latão? Vai salvar com uma armadura reciclável? Não vai dar, vai ser difícil. Esse é o problema de não ter superpoderes. Pois é. Salva o mundo ou salva a aposentadoria, né? Mais ou menos isso. Mas é bem bacana, assim, eu acho que isso é muito legal da história em quadrinho, principalmente assim, né? Quando eles começam a colocar todo esse segundo lado, assim, mais empresarial, né? Porque não é só, tipo, vamos dar mais uns supapos aí nos vilões e já era, né? Não, tipo assim, tem todo aquele trâmite assim, né? Do que ocorre atrás das cortinas, né? Isso é muito legal, né? Os bastidores, sim, com certeza. Tipo, consequências, né? Beleza, eu vou dar uns sopapos nesses caras, mas e aí depois? Depois eu vou ser processado. Então, é um negócio complicado, né? E assim, eu acho interessante, assim, até o Fábio colocou aí, né, o contexto histórico, né, que a gente estava aí desse revival do Capitão, mas é bom lembrar que, assim, é uma história que antecede por pouco a Guerra Civil mesmo, né? Igual aconteceu no cinema, aconteceu nos HQs. Então, assim, sim, a gente vê tudo isso meio que, assim, a gente vai ver toda esse clima aí, né, entre corporação versus o que um herói deve fazer sendo transpassado pra Guerra Civil, né? Cara, eu vou te falar que a Guerra Civil no cinema é legal, cara, mas, cara, dos quadrinhos, cara, Fábio, é tão linda, não, cara. Aí não dá pra... É que, então, era aquele negócio animal, que o pessoal fala... Não, e é legal que, tipo assim, cara, é uma daquelas hiper sagas que, cara, eu vou falar que até hoje, se você puder e tiver a chance de ir atrás de toda a história com todos os tie-ins, vale muito a pena, vale, cara. Vale muito a pena. Principalmente os do Capitão América. Nossa, cara, fato. É animal. Casa perfeitamente, cara. Casa perfeitamente. Bom, eu não vou falar muito porque para não dar spoiler, mas vão atrás. Vão atrás porque vale a pena. Bom, então seguindo aqui na nossa história, então a gente já viu que o Homem de Ferro não vai poder participar. Eu acho também que ele não participou desse ato final, né, da recuperação aqui do cubo cósmico, porque eu acho que ele ia ficar meio overpower, né? Totalmente, né? Acho que o cara falou, vamos tirar o Homem de Ferro. Então a gente tem o Falcão e o Capitão aqui indo atrás, né? Eles chegam lá numa localização, num galpão, e de cara já encontram o Soldado Invernal, né, que meio que já estava esperando eles. E aí a gente tem a parte que a gente mais queria, né, porque é o Capitão América indo sozinho atrás do Soldado Invernal e tirando a dúvida se é o Buck mesmo de fato, né. Uhum. Sim. E o soldado, assim, de vez em quando ele tinha uns flash, né, mas a lavagem cerebral dele estava firme e forte, né. Até porque o Capitão, ele tenta, né, com aquela artimanha de ficar chamando ele pelo nome e tal, e o Soldado Invernal, não quer nem saber quem é, né? Tipo, quem é Buck e tal. É aquele velho argumento do herói, né? Não, meu amigo, venha para o lado da luz, né? Muito bem executado. E aí, nesse embate, a gente vê que o Soldado Invernal, ele tinha fama mesmo de ser letal, né, na luta mano a mano, e a gente vê que ele, faz frente contra o Capitão América. Só que aí o Capitão América, ele usa a malandragem, né? Não sei se vocês perceberam. Que ele joga o escudo na parede pra voltar nas costas do Soldado Invernal. Cara. Cara, isso aí o Capitão tá em casa. Isso aí é segunda-feira pra ele, isso que eu ia falar. Tipo assim, cara, é uma parte do corpo dele, né? É uma parte do corpo dele o escudo, né? É isso aí. E aí nesse momento o cubo cósmico cai, né, no chão. E aí o Capitão, ele consegue
segurar o cubo e ele fala assim, tipo, direcionado, né? Pro Buck falando, lembre-se de quem é você, né? E aí ele concede o desejo do cubo, né? E assim, e realmente, eu não lembro se nos filmes ficou claro que o cubo tinha esse poder, né? Mas nos quadrinhos, o cubo é uma lâmpada mágica da Ladinho. Você segura o cubo e ele faz o que você quer, você molda a realidade. Por isso até brinquei de ser a pedra filosofal, porque realmente, assim, ele é muito mais poderoso no quadrinho, né? Não, ele é infinitamente mais poderoso. Eu acho que o cubo apareceu a primeira vez numa história do Stan Lee e do Jack Kirby. O Caveira Vermelha pegava o cubo e o Capitão América ia pra cima dele e assim, era quase impossível de enfrentar, né? Mas é isso, e cara, que da hora, é legal ver um roteirista resgatando o cubo cósmico e usando desse jeito. Em sua plenitude, né, Fábio? E você vê que o Capitão, ele pega o cubo cósmico na mão, ele podia pensar em qualquer coisa, ele podia desejar qualquer coisa, podia consertar todos os males do mundo, podia desejar que o mal fosse erradicado, mas não, a única coisa que ele pede é pro amigo dele se lembrar de quem ele era. Não, isso é incrível, incrível. Essa história tem muita relação de amizade, né? É muito... Ela Sim. pega muito nesse lado. E nesse momento, né, o Buck ele começa a ter todas as lembranças de volta, né? Até que ele consegue agarrar o cubo cósmico na mão e diz que foi tudo culpa do cubo. E aí ele começa a apertar o cubo e o cubo explode, né? Assim, tipo, tem uma explosão de luz e o Buck desaparece. E a gente não sabe, né? Se ele morreu ou não e tal. Até que a Sharon também estava junto com o Capitão. Ela fala, né, que ele morreu, mas o Capitão ele acredita que não, porque o Buck é um sobrevivente. Putz, nossa, quando eu vi isso, eu falei, caraca. Te destrói, resumiu, né, cara? Né? Resumiu, o Buck é um sobrevivente, cara, é isso. Pois é. Não, da hora. E aí tem um epílogozinho, né, que mostra onde o Buck foi parar, né? Que era na antiga base de treinamento, onde ele conheceu o Capitão, né? Tem até um flashback, né, no meio da história, apresentando esse momento. É muito legal. É muito legal mesmo. E aí no final, acho que no final de tudo, tem aquela cena do Looking, né? Nossa, o Alexander Looking, cara. Que é uma coisa que a gente não comentou, mas durante toda a história ele fica ouvindo vozes enquanto ele tá sozinho. Né? Tipo vozes conversando com ele, às vezes dá conselho, às vezes cobra ele de alguma coisa, e aí a gente descobre que essa voz na verdade é o Caveira Vermelha, né? Que parece que tá vivendo dentro da cabeça dele. É isso mesmo? Foi o que eu entendi. Não, é isso mesmo. Então tô bem lembrado, porque já faz tempo que eu li o resto dessas histórias, mas se não me engano, quando o Buck atirou no Caveira, o Caveira tava segurando o cubo. E aí depois acho que o Lurkin teve contato com o cubo, então meio que a mente do Caveira se alojou na mente do Lurkin, algo do gênero. Como assim, entre milhões de aspas, se a alma do Caveira fosse parar no cubo, né? E depois pro Lurkin, Pegou, aí já era, né? Não, legal, show de bola. E a história termina, né? Então, assim, pra quem acompanhou o filme, viu que muita coisa do núcleo da história do filme, da adaptação, tá aqui, mas tem muitos desses momentos que a gente não passou, vale a pena a leitura, né? Pela reflexão, pelo desenho, vale a pena. Só um adendozinho, toda essa fase aí do Ed Brubaker à frente do Capitão América foi encadernada pela Panini, tá? E tá aí à disposição, quem tiver ânimo e dinheiro pra tentar ir atrás, tá na coleção Marvel Deluxe. Uns 10 encadernados aí em capa preta, tudo tudo em capa dura, etc, bonitona. Então, vale a pena ir atrás. Tem bastante fascículos por encadernado, né? Bem interessante. São uns 8 encadernados e bem grossos. Pô, bem legal. É bom saber que tá tudo disponível aqui pra gente, né? Que sofre, às vezes, de coisas canceladas, coisas que não chegam inteiras, então vale a pena ir atrás. Esse aí a Panini fez direitinho, lançou tudo. Isso é bom, meu. Com certeza. Cara, tem um momento que acho que a gente passou a esquecer de comentar, que acho que é logo no princípio da história, que o Nick Fury arma uma operação para invadir a tal empresa invadir a empresa da Krona para eles irem lá pressionar o Lucky. Então vai ele, vai a Sharon, vai o Capitão América,
E aí eles chegam lá, meio que dá tudo errado, e tem um general dos Estados Unidos lá, falando assim, o que vocês estão fazendo aqui? Não dei ordem pra nada, não sei o que. E aí o Nick Fury fala, não, beleza, tal, nós vamos embora. E aí o general fala, vocês não vão embora antes do capitão pedir desculpa. Nossa, demais. E o capitão não pede, né? O capitão assim, simplesmente vai embora. E acho que isso aí é algo que vale a pena comentar, porque assim, a maioria das pessoas que não leem as histórias do Capitão América pensa assim, esse cara aí é mó americanizado, aí fica defendendo os americanos, fica defendendo o modo de vida americano, capacho dos Estados Unidos, não sei o que lá, pau mandado, etc. E, cara, assim, quem pega pra ler as histórias do Capitão vê que não é nada disso, meu. Não mesmo. As grandes histórias do Capitão América, as melhores histórias do Capitão América são justamente as que ele vai contra o governo dos Estados Unidos. E normalmente ele é usado desse jeito. Ele é usado pra questionar. E não como um simples cachorrinho. Então, aí a gente vai pra Guerra Civil nos quadrinhos, que é absurda, né? É absurda a participação do Capitão América, né? Sim, justamente, ele vai contra tudo e contra todos, mas lá na década de 70 também, e outras também, na década de 80, na década de 90, sempre teve histórias onde ele afronta o governo dos Estados Unidos, e vai contra deputado, senador, presidente, tudo mais. Então, assim, normalmente ele é usado para questionar. Na época de Watergate, onde teve todo o escândalo do Nixon, etc., eles fizeram uma história onde o capitão simplesmente abandonava o escudo e o uniforme e se tornava um outro personagem, porque ele estava de tão desacreditado que ele estava na liderança do governo dos Estados Unidos. Nossa, pesado, hein? Então, assim, só acho que vale a pena comentar. Não tenham esse preconceito de que o capitão é um simples cachorrinho do governo dos Estados Unidos, porque ele é muito mais do que isso. Ele não é o tio Sam, né? Não, ele não é o tio Sam. Cara, demais. Estamos aí, Soldado Invernal, história de 2011, que resgata muita coisa aí, clássica do super-herói, vale muito a pena. E enfim, né, trouxemos aqui um programa só dele. Já estava precisando, eu acho que é um dos heróis estava mesmo, meu. favoritos, né, Fábio? Do seu, pelo menos? Olha, tá entre os 3 mais. Acho que a gente já conversou sobre isso já, eu lembrava disso. Tá entre os 3 mais, o meu favorito absoluto é o Homem-Aranha, mas o segundo lugar oscila entre o Capitão e o Hulk. O Hulk, cara, nossa, o Hulk é surpresa, hein? Cara, o Hulk eu acho que pode até ser uma deixa pra gente, até trazer umas histórias bacanudas dele, hein? Não, legal. Vamos ser, com certeza. É uma boa, hein? É uma boa. Bom, mas é isso aí, né, pessoal? Espero que vocês tenham curtido aqui o nosso bate-papo. Espero que vocês tenham tido vontade de ler essa história e também reviver lá ela no cinema, que vale muito a pena também, uma adaptação bem fiel. Vale mesmo. E se você curtiu, quer acrescentar alguma coisa no nosso papo, é muito fácil você participar. É só mandar um e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou envie um áudio de até 1 minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, @podcasthqueiros. E se você quer ajudar esse podcast cada vez mais longe, ver ele cada vez melhor, conheça a nossa campanha de financiamento coletivo. Estamos no Catarse e no PicPay. É só acessar lá e você vê as nossas recompensas. Você consegue ajudar a gente a partir de R$1 e a partir de R$5 você tem acesso a um grupo secreto lá no WhatsApp e também a episódios secretos semanais. Né, pessoal? Tem muita coisa legal que a gente lança durante a semana que não vem pro feed. É isso aí. Com certeza, gente. Legal. É muito bom. Já passamos de 30 episódios secretos, ou seja, se você entrar hoje lá no nosso grupo secreto, vai ter muita coisa para você ouvir, além desse mais de 60 programas aqui no feed. Bom, pessoal, então é isso aí. Conto com vocês na próxima semana. Com certeza. Beleza, valeu. Falou.
you need. So cultivate and plant the seed. Hold your breath and count to 10. Just count to 10. I'm gonna make it rain, so ring the bell. I know it all too well. Switchblade on the edge of your wrist. Can I get a witness? 'Cause agony brings no reward for one more hit and one last score. Don't be a casualty. Cut the cord. Cut the cord. You gotta feel courage. Embrace possession. If it was easier to shatter everything you ever mattered, but it's not because it's your obsession. Be a fighter. Backbone desire. Complicated in its scheme, but we both know what it means, and it's time to get real and inspired. Victory is all you need, so cultivate and plant the seed. Hold your breath and count to 10. Just count to 10. Just count. I'm gonna make it rain, so ring the bell. I know it all too well. Switchblade on the edge of your wrist. Can I get a witness? 'Cause agony brings no reward for one more hit and one last score. Don't be a casualty. Cut the cord. Cut. Cause victory is all you need. So cultivate and plant the seed. Hold your breath and count to 10. Just count.